Agora sim. Calma aí. Acho que foi. Ó, eu acho que eu consegui gravar. Mas qualquer coisa você me avisa aí, tá bom? Obrigado. Se você quiser gravar, fica à vontade, mas eu acho que tá dando certo. Bom, primeiramente, boa noite, galera. Então, a gente teve a nossa última aula na sexta-feira, para quem não estava aqui, e hoje é a nossa segunda aula de trigonometria, então focando justamente nos tópicos que vocês vão trabalhar em cálculo, tá bom? Então, vou compartilhar minha tela aqui. E foi. Bom, então vamos lá. Começando aqui, então, só relembrando alguns dos tópicos que a gente estudou na aula passada, tá? Então, a primeira coisa foi aquela diferença entre radianos e graus, o triângulo e o retângulo. A gente contextualizou o que é o seno, cosseno e a tangente. Fizemos um exercício mental, lembrando mais ou menos qual que é o conceito geométrico ali do seno. Falamos sobre a relação fundamental da trigonometria, que é o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Falamos que o seno dividido pelo cosseno dá a tangente. Trabalhamos algumas coisas, então, em qual decisão do cosseno é negativo, quando que ele é positivo, quando que o seno é positivo e negativo, a tangente é a mesma coisa, e tudo mais. Fechou? Pensando nisso, a gente continua aqui nossas aulas, tá bom? Então, aqui eu trouxe alguns tópicos para a gente abordar, e a ideia da aula é que a gente consiga abordar o máximo deles, né? Então, são vários tópicos bem bacanas, e o primeiro deles que eu queria comentar é um tópico bem legal, que é esse aqui, todas as funções trigonométricas, tá? Então, se a gente for tratar das funções trigonométricas, na verdade, existem 6, eu mostrei para vocês 3, que até agora foram o seno, o cosseno e a tangente, e eles são bem intuitivos, né? Então eles são geométricos e isso é um ponto interessante. Agora, existem outros que eles também são geométricos, então a gente tem ali no ciclo trigonométrico, dá para mostrar, acredito que não cabe muito aqui, acredito que não vai ao caso, mas eu mostro eles aqui num conceito algébrico, que é o que vocês mais vão usar, tá bom? Então, a primeira coisa é a cossecante, tá bom? Então, a cossecante eu acho que escreve assim. A gente normalmente simplifica ela cosec de algum número. Então, no caso, eu vou colocar x aqui, qualquer número. Ele é o inverso, tá bom? Do seno de x. Então, eu tinha um professor que gostava de brincar que a cossecante parece com que a sec... Ah, tá certo. A cossecante é o inverso do seno e a secante é o inverso do cosseno, tá bom? Então, são essas duas novas funções trigonométricas que a gente tem. A secante a gente usa mais no cálculo, então é legal a gente saber a integral da secante ao cubo e tudo mais. E eu tinha um professor que falava que a secante parece com o seno, mas é o inverso do cosseno. Então, vocês podem lembrar assim, ele cantava uma musiquinha, né? Secante parece com o seno, mas é o inverso do cosseno. Então, a secante parece com o seno, mas é o inverso do cosseno. E a cossecante, por consequência, é o inverso do que sobrou, que no caso é o seno, tá bom? Então a gente tem essas duas novas ali funções trigonométricas, que são o inverso uma da outra, e por fim a gente tem a cotangente, que ela é bem intuitiva, né? Ela é o inverso da tangente. E aqui a gente tem um tópico interessante que eu não cheguei a abordar na aula passada, mas eu vou abordar ele com vocês agora, porque eu acredito que valeria a pena a gente ter mostrado essas funções antes. O que que acontece, né? Na trigonometria e no cálculo, a gente usa muito ali pontos notáveis, né? Então eu mostrei 3 pontos notáveis para vocês, que era o π sobre 3, o π sobre 6 e o π sobre 4, que é, respectivamente, né, o 60, o 30 e o 45. Esses pontos eles são notáveis, a gente estudou por que eles são notáveis, né? No 45 a gente tem que os catetos são iguais, e no 30-60, né, nos ângulos 30 e 60 para um triângulo retângulo, a gente tem que a hipotenusa é o dobro do cateto menor. Tá bom. Quais são os outros pontos notáveis que a gente tem e que, na verdade, são até mais notáveis do que os pontos que eu mostrei antes, justamente pelo fato de que a gente vai trabalhar muito eles no cálculo, tá? Para quem não está muito familiarizado, o estudo do cálculo é o estudo quase, dá para se falar assim, né, do infinito. Então, a gente começa com
com limites e tudo mais, então coisas muito pequenas e coisas muito grandes. E nada melhor do que pontos máximos e mínimos, né? Então eu queria abordar com vocês brevemente aqui qual é o ponto mínimo e o ponto máximo de cada uma dessas 6 funções. Então, da cossecante, do seno, do secante, do cosseno, da cotangente e da tangente. Então, como a gente viu, todo ciclo trigonométrico ele começa aqui na direita, aqui ao 0 graus, que é igual ao 360 graus. E se vocês lembrarem, quem está sem sono está de pé, quem está com sono está deitado. Então, só relembrando, o ciclo trigonométrico é um exercício mental que a gente usa muitas vezes para entender como funciona o seno e o cosseno, tá bom? E as outras funções trigonométricas, consequentemente. Vamos começar aqui com os pontos máximos e mínimos do seno. Que tal? Então, se a gente pegar aqui, o seno é esse eixo vertical. Então, se eu pegar o seno de 0, ele é na altura 0. Então, o seno de 0 é igual a 0. Pontos máximos do seno, né? Então, se eu pegar aqui, vocês concordam comigo que essa altura aqui é máxima? Porque, exemplo, se eu pegar um ponto aqui, eu taco aqui e desço. Então, quando eu desço, eu descubro quanto é essa altura, e a altura é o seno desse ângulo, como a gente viu na aula passada. Então, nada melhor do que para a gente descobrir o ponto máximo do seno, é esse ponto aqui. E no ciclo trigonométrico, a gente estudou na aula passada que todo ciclo trigonométrico tem raio igual a 1, então essa altura aqui é igual a 1. E que ângulo é esse, né? Esse ângulo é o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então, a gente tem que o seno de 90 graus é igual a 1. Esse é o ponto máximo que o valor seno pode ocupar. Então, se vocês chegarem a alguma conclusão, seno de x igual a 2, tá errado, porque a gente acabou de ver que o valor máximo que o seno pode ter é 1. E o valor mínimo? Bom, parece que o valor mínimo é aqui no 0, né? Mas se a gente puxar isso aqui para baixo, a gente tem um valor negativo. Lembra que existem valores negativos e positivos para as funções trigonométricas? E o ápice delas é quando a gente chega aqui embaixo, no menos 1. Que, como a gente tinha visto que é sempre no sentido anti-horário, a gente tem aqui que esse ângulozão, que eu desenhei ele meio feio, né? Ele é igual a 270 graus. Então, se eu tenho o seno de 270 graus, ele é igual a menos 1. É o ponto mínimo que o seno pode ocupar ali em qualquer hipótese. Então, se você chegar em seno igual a menos 1, essa afirmativa é falsa. Por fim, a gente pode concluir que a função seno de x, independente para o valor de x, então eu vou escrever x pertencente ao conjunto dos reais, então qualquer número real que exista aí, né? O seno sempre vai ser menor do que 1 e maior ou igual do que menos 1. Então ele pode ter os valores 1 e menos 1, mas nunca é maior do que 1 ou menor que menos 1. Beleza? A mesma coisa serve para o cosseno. Eu não vou fazer isso, né? Mas se eu deitasse isso daqui, ia ser a mesma coisa, tá? Então a gente vai refazer, mas a título de curiosidade, basicamente o que vocês precisam fazer é deitar esse ciclo trigonométrico que acaba dando na mesma. Para a galera que acabou de chegar, a gente está falando dos pontos máximos e mínimos das funções trigonométricas. A gente descobriu que o valor mínimo do seno é menos 1 e o valor máximo é 1, e os ângulos para os quais isso acontece. Então, seno de 0 é 0, seno de 91, seno de 270 é menos 1. Vale a pena ressaltar que o ciclo trigonométrico ele é infinito, então eu posso dar quantas voltas eu quiser. Por exemplo, aqui está escrito que o zero é igual a 360. O porquê? Porque se eu der uma volta aqui é 90, mais um pouco, 180, mais um pouco, 270, mais um pouco, 360. Se eu der mais uma volta, vai ser 360 mais 90. Isso aqui é igual a 450. Isso quer dizer que o seno aqui é o seno de ou 90, ou 450, ou você vai somando 360. A gente pode concluir também que o seno de 450 graus é igual a 1 também. Então, o seno de 3.600 graus é 10 voltas na circunferência, né? 360 vezes 10. E esse seno é de 1. Por isso que ele nunca passa desse valor, porque ele sempre está ali variando de 1 e menos 1. Então, ele pode estar ali no zero, no meio, no raiz de 3 por 2, no raiz de 6 por 3, mas ele nunca vai passar de 1, nem diminuir de menos 1. Quem está com sono está deitado, cosseno de x,
E aqui é o contrário, como eu comentei. A linha horizontal é quando a gente descobre o valor do cosseno, né? Então, se eu pegar aqui no ponto zero, que é igual ao ponto 360 graus, ou 2π, eu escrevi em radianos também, que a gente vai usar bastante, a gente pode descobrir aqui que o seno de zero é quando esse raio aqui vale 1. Perdão, o cosseno. O cosseno de 0 graus, que o cosseno de 2π, por exemplo, né? Ou de 4π, ou de 6π, porque a gente pode continuar dando voltas na circunferência. Isso tudo aqui é igual a zero, certo? Se eu seguir mais um pouquinho, vocês vão perceber que eu chego nesse ponto, que é o π por 4, ou 90 graus. E nesse ponto, se eu tacar aqui, olha o comprimento dessa reta aqui. Nada, é uma bolinha, né? Então, na linha horizontal, o cosseno de π por 4, que também é conhecido como cosseno de 90, vale zero. É importante ressaltar também, eu acho que isso eu já falei na aula passada, que o cosseno e o seno não têm uma unidade de medida. Então, vocês vão ver muito isso na física, né? Metros por segundo, metros, quilômetros, quilos, Kelvin, Fahrenheit, e por aí vai. Aqui na trigonometria, como é um exercício mental, não tem unidade de medida. É claro que os graus a gente mede em radiano, mas a medida propriamente dita, não. Se a gente continuar aqui, mais um pouquinho, a gente chega em π por 2, também chamado de 180 graus, e nesse ponto, o cosseno vale negativo. Então, ele vale menos 1. Cosseno de π por 2 e cosseno de 180 graus, que são a mesma coisa, como a gente viu na aula passada, isso aqui tudo é igual a menos 1. E por fim aqui, a gente tem o cosseno de 3π por 4, ou 270 graus. Aqui, o cosseno também vale zero. Então, cosseno de 3π por 4, cosseno de 270, isso aqui tudo é igual a zero. Então, acredito que tenha ficado claro. Alguém tem alguma dúvida? Ficou com alguma parte assim sobre valores máximos e mínimos do seno e cosseno? Um minutinho para assimilar. Vale a pena ressaltar aqui também, quando o seno vale 1, o cosseno vale 0. Quando o seno vale 0, o cosseno vale 1. Tá? Então, esse é um fato interessante, justamente porque as funções, elas são, quando uma está deitada, a outra está em pé, quando uma está em pé, a outra está deitada. Então, elas são quase o inverso uma da outra, não que sejam, né? Enfim. Por fim, eu vou mostrar para vocês aqui a tangente. Depois aqui é quase muita álgebra, então não vou desenhar mais tanto. A tangente, vamos ver quem lembra, né? É uma reta tangente. E essa reta tangente é o que vai determinar o valor dela. Então, só reforçando aqui o conceito. Se eu pegar um ângulo x, a tangente é essa altura aqui, certo? Certo. A gente tem, então, consequentemente, que a tangente de 0 graus é igual a zero. Tangente de 2π é igual a zero. Então, a gente tem esses dois valores aqui justamente porque é essa linha aqui vertical paralela. Agora, se eu pegar o 90 graus, essa reta nunca vai encostar nessa reta aqui. Se eu pegar uma reta de 89 graus, eventualmente ela vai encostar, entendeu? Ela vai encostar. Vai ser um valor muito alto. Sei lá, 90, 100, 150. A tangente não tem valor mínimo nem máximo, tá bom? Então, tangente de π por 2, né, ou de 90 graus, não pertence a um número real. A tangente de π por 2 não existe. A tangente de π por 2 a gente fala que tende ao infinito, e vocês vão estudar isso bastante em cálculo. Eu só estou adiantando esse conceito para que vocês não cheguem muito perdidos. Então, basicamente falando, aqui a tangente não tem valor máximo. Se vocês pensarem um pouquinho algebricamente, bem bacana esse pensamento, a tangente é o seno dividido pelo cosseno, né? E quando o x, né, quando o valor do ângulo se aproxima de 90 graus, o valor do cosseno se aproxima de zero, porque o cosseno de 90 é zero.
Tá escrito... Ah, não, aqui tá certo. Cosseno de 90 é π por 4. Então, o cosseno de π por 4, o cosseno de 90, se aproxima de zero. E o fato dele se aproximar de zero faz com que esse número aqui, ó, fique muito grande. Então, ele se tende ao infinito. A gente fala que ele tende ao infinito, ele não é infinito. E fica aí o fato interessante. Para você descobrir aqui é sobre a cossecante, sobre a secante, você basicamente faz o mesmo raciocínio, né? Quando o seno tende ao zero, então a cossecante tende ao mais infinito ou menos infinito, dependendo de onde que tá indo. E quando esse aqui tende a zero, a mesma coisa, esse aqui tende a mais ou menos infinito. Tá bom? Então, eu só queria deixar um pouco claro aqui valores máximos e mínimos, uma coisa que vocês vão ver bastante em cálculo, vale a pena dando uma adiantada, e também que existem outras funções trigonométricas além das que a gente conhece como seno, cosseno e tangente. Até aqui, alguma dúvida? Beleza, vou prosseguir então. O segundo tópico que a gente estava pretendendo abordar aqui são as relações entre as funções trigonométricas. Esse assunto aqui, eu acho ele muito legal. Esse meu mesmo professor que me deu aula de trigonometria, ele tinha uma frase bem bacana que eu vou até escrever aqui. Se, quem quiser escrever vale a pena também, né? Se eu te dei uma função trigonométrica, eu não te dei uma. Eu te dei todas. O que ele quer dizer com isso? Que se eu te der o valor de um seno de um ângulo, por exemplo, o seno de 30 é meio. Você não me deu o valor só do seno de 30, você me deu o valor do cosseno de 30, do tangente de 30, da secante de 30 e da cossecante de 30. E da cotangente de 30. Então, são 6 funções trigonométricas no total, e se eu te dei uma, eu não te dei uma, eu te dei as 6, eu te dei todas as funções trigonométricas. Quer ver como isso é verdade? A gente vai usar uma estratégia aqui, que é um macetezinho, que vocês precisam saber, porque em algumas questões caem isso, principalmente na primeira parte de cálculo 1, tá? Então, por exemplo, se eu sei que o seno de alfa, então aqui eu estou usando uma letra grega para exemplificar um ângulo, que é uma coisa bem comum, é igual a meio. Bom, a gente sabe que qual o valor que o seno dá meio, né? Pode ser 30, pode ser 390, pode ser alguns outros e por aí vai. Mas pode ser qualquer valor. Aqui é só o alfa. Vamos descobrir quanto que vale o cosseno, a cotangente, a tangente, a secante e a cossecante desse ângulo? Vamos. A primeira coisa que eu preciso te falar é que ele fica no primeiro quadrante, tá? Se eu falar que ele fica no primeiro quadrante, eu estou assumindo que todos são positivos. Porque o primeiro quadrante é o único que todas as funções trigonométricas são positivas, e aí eu acho bacana a gente trabalhar com esse pressuposto aqui, tá bom? Basicamente por questão de sinal, não precisa se adequar tanto nessa parte. Mas como é que a gente vai fazer para descobrir o valor do cosseno? Bom, para quem lembra, tem aquela relação fundamental, né? Não sei se alguém estava pensando nisso, mas seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, tá? E seno ao quadrado de alfa é 1/4, mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 1/4. Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 3/4. Cosseno de alfa é igual a raiz de 3/4. Não coloquei mais ou menos, porque ele falou que está no primeiro quadrante, e no primeiro quadrante a gente já viu que todo mundo é positivo. O cosseno de alfa, portanto, é raiz de 3 sobre 2. Tá, mas eu não quero que vocês passem por todo esse perrengue aqui só para chegar. O que eu quero ensinar para vocês é um macete chamado triângulo auxiliar. Lembra que o nome da matéria é trigonometria? Então, isso quer dizer que a matéria que a gente vai estar estudando aqui tem muito a ver com triângulos. Não é só com triângulos. A gente viu que ela tem a ver com círculos também. Mas ela tem a ver com triângulos. E se a gente usar esse macetezinho, ele é muito legal. Então, é um triângulo retângulo, isso quer dizer que ele tem um ângulo aqui de 90 graus, e ele tem esse ângulo que eu chamei de alfa, tá bom? Qual que é a questão aqui, qual que é a brisa, né, do seno?
A gente sabe que o seno, por definição, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Beleza. Quem que é o cateto oposto aqui? O cateto oposto é esse aqui. Quanto ele vale? Eu não sei quanto ele vale. Eu não posso falar que é 1, porque pode ser 2, 3, 4, 5, 6, tá? Pode ser raiz de 3, pode ser qualquer número. Mas eu vou supor que é 1. E por que eu posso supor que é 1, se eu quiser descobrir as outras funções trigonométricas? Porque elas são todas razões. Então, se fosse um número maior que 1, sei lá, finge que é 2. Bom, eu sei que a hipotenusa vai ser o dobro, né? Então vai valer 4. Porque o 3060 é aquele que tem essa propriedade, e a gente viu aqui que o seno de alfa é meio, né? Então, se o cateto oposto vale 2, a hipotenusa vale 4, 2 quartos é igual a meio. Então, se for um número maior que 1, eventualmente eu posso cortar. Tá, explicando isso, eu posso colocar o número que eu quiser, eu vou colocar 1. A hipotenusa, por consequência, vale 2, né? Ó, cateto oposto por hipotenusa. Cateto oposto é proporcional a 1x. Né? Esse x pode ser qualquer número, e a hipotenusa é proporcional a esse mesmo x, só que agora vezes 2, porque é o dobro do cateto oposto. Beleza? Beleza. Se eu fizer um Pitágoras aqui, então 2x ao quadrado é igual a 1x ao quadrado mais, e agora esse aqui é o cateto adjacente, em relação a esse ângulo, né? Então, é mais o cateto adjacente ao quadrado. Eu chego à conclusão, fazendo a continha, que o cateto adjacente é igual a raiz de 3x sobre 2. Não, raiz de 3x, né? Que é 4, é isso, raiz de 3x. Então, esse cateto adjacente é igual a raiz de 3x, beleza? Olha que interessante agora. Eu tenho os 3 lados desse triângulo retângulo. E se eu tenho os 3 lados, eu posso descobrir todos os valores do alfa. Olha que bacana. Então, o cosseno de alfa, ele é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente é raiz de 3x. A hipotenusa é igual a 2x. Isso aqui é igual a raiz de 3 por 2. Então, o cosseno de alfa vale raiz de 3 por 2. Eu sei que ele é positivo porque avisou que está no primeiro quadrante. E se vocês olharem para essa tabelinha aqui do 30 graus, que a gente estudou lá na aula passada, a gente tem que quando o seno vale meio, o cosseno vale raiz de 3 sobre 2, exatamente o que a gente estava esperando. Tá bom? A partir daqui, o que mais que eu posso fazer? Tangente, né? Tangente é a próxima. Então, tangente de x é igual a cateto oposto por cateto adjacente. Em todo lugar do mundo, tangente tomando coca, né? Então, formulinha legal para lembrar da fórmula da tangente. Coca, né? Tangente tomando coca. Se eu dividir agora o cateto oposto pelo cateto adjacente, vai dar 1x dividido por raiz de 3x. E aí, corto o x com x, fica 1 sobre raiz de 3. Eu não sei se vocês já viram essa parte de racionalização, mas eu posso multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo para não deixar a raiz embaixo, que é uma prática não muito comum na matemática. Fica raiz de 3 sobre 3, que é raiz de 3 ao quadrado é igual a 3. Beleza? Como a gente viu lá na tabelinha, tangente de 30, tangente de π por 6, é raiz de 3 por 3. Acabei de ver que aqui é um alfa. E é isso. Secante. Então, secante parece com o seno, mas é o inverso do cosseno. 1 sobre cosseno de alfa. Vamos lá. Quem que é o cosseno de alfa? Raiz de 3 por 2. Então, é 2 por raiz de 3. É o contrário, né? O inverso. E aí, se eu quiser simplificar também, fica 2 raiz de 3 por 3. Cossecante de alfa. 2. Por quê? Porque é o inverso da secante. Então, secante parece com seno, mas é o inverso do cosseno. E a cossecante, por consequência, é o que sobrou, que é o seno. Desculpa aí, galera. Seno de alfa. E a gente viu que o seno de alfa... Cadê o seno de alfa? Eu não fiz o seno? Ah, eu te falei, né? O seno de alfa é meio, o inverso de meio é 1 sobre meio, que é 2. E para acabar, tangente, cotangente, que é o inverso da tangente, então 1 sobre a tangente. Até um negócio que eu não falei, acho legal, né? O inverso
Não é você fazer um número negativo quando ele é positivo e positivo quando ele é negativo. Isso é um número oposto. Então, o oposto de 2 é menos 2. O oposto de 3 é menos 3. Então, é diferente do inverso, tá? O inverso de 3 é um terço. O inverso de 2 é meio. E por aí vai. O inverso da tangente é 1 sobre a tangente. O oposto da tangente é menos a tangente. Então, a tangente a gente viu que era 1 sobre raiz de 3, então a cotangente de alfa vai ser raiz de 3. Legal? Até aqui alguma dúvida? Deu para entender bem a estratégia do triângulo auxiliar? Boa, galera. Então, valeu. Tá entendendo aí, Bruno? Tá tudo certo? Obrigado, galera. Vitória, Rafigor, Vinícius. Valeu. Caso vocês tenham alguma dúvida, sintam-se à vontade aí para mandar no chat, para abrir o microfone para perguntar. Se tiver muito devagar também, pode avisar. E é isso. Vamos ver se a gente já pula para a lei dos cossenos e dos senos. Acho que sim, acho que vale a pena. Tá. Então tá tudo certo até aqui. Triângulo auxiliar, as funções. Se eu te dei uma função trigonométrica, eu não te dei uma, eu te dei todas. Partiremos agora para a famosa leis do seno e cosseno. Sei que deve ter uma galera meio cansada, então o negócio é o seguinte: se você só quiser prestar atenção em uma, presta na do cosseno, tá bom? Porque a do cosseno é que realmente é importante. Eu já vou passar ela até aqui primeiro. Aqui é quando a gente se despede dos triângulos, tá? Então a gente falou de triângulo auxiliar, falou de ciclo trigonométrico, só que na verdade tá tudo mentira aqui para vocês, tá bom? Aquela lista de exercícios planejada com muito carinho pelo KF. Vai cair triângulo, mas vai cair muita álgebra. Então, a partir daqui, acabando a lei dos senos e dos cossenos, a gente vai partir para álgebra na trigonometria, que é uma matéria, assim, que é a que efetivamente é a que mais cai, tá bom? Então, tudo que a gente está aprendendo aqui são conceitos muito importantes para que vocês consigam fazer as questões. Essa parte dos triângulos são muito importantes para vocês entenderem, mas na hora de resolver os exercícios de cálculo mesmo, vai ser necessário muita álgebra, que é a próxima matéria que a gente vai dar uma olhadinha aqui. Tá bom? Lei dos senos e dos cossenos. Para que serve? Então, como a gente comentou, a trigonometria ela é muito fácil, né? Ela é muito simples de ser utilizada quando a gente está tratando de triângulos retângulos, que tem pelo menos, e no máximo, um ângulo de 90 graus, tá bom? Se eu tiver mais do que... Se eu não tiver nenhum ângulo de 90 graus, acabou a trigonometria? Era o que os matemáticos pensavam. Até que veio um gênio e falou: vamos começar a usar a trigonometria em qualquer triângulo, sem ter que ser retângulo, porque ela é uma ferramenta tão útil, né? E foi isso que desenvolveram através de algumas fórmulas que eu acredito que não vem muito ao caso da gente aprender como é que demonstra essa fórmula, tá bom? Até porque o curso aqui é de engenharia e não de matemática teórica. Mas enfim, se eu tiver aqui um triângulo com um ângulo alfa, vou continuar chamando de alfa porque eu acho interessante, tá? E eu vou chamar esses lados aqui de A, B, C, tá bom? Eu acho isso legal também, justamente para a gente ir se familiarizando um pouco com parte de letras. Esse exercício aqui é bem legal, eu vou mostrar a fórmula para vocês e naquela apostila, não sei se todos receberam, tem vários exercícios sobre, então é bacana de vocês irem dando uma olhada. Então, basicamente, a fórmula para você relacionar. Então, como é que eu consigo relacionar essas quatro coisas? Basicamente, eu vou ter 3 delas e eu quero uma. Então, sei lá, eu tenho esses 3 lados e eu quero saber o cosseno desse ângulo. Ou eu tenho esses 2 lados e eu quero saber... eu tenho os 2 lados e o cosseno desse ângulo, e eu quero saber quanto vale esse C. Então, assim, é uma fórmula útil quando você tem 3 e está faltando um, tá bom? Que acontece com uma certa frequência. Então, C ao quadrado, então esse lado aqui ao quadrado, é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do nosso amigo alfa.
Então, essa aqui é a fórmula da lei dos cossenos. Não precisa entender de onde que ela surge. É basicamente uma trigonometria, tá? Você vai criando vários triângulos, retângulos aqui em volta, e em cima deles você vai começando a falar, o seno desse ângulo é esse aqui, o cosseno desse aqui, e a hora que você manipula eles algebricamente, depois de uma longa continha ali, a gente chega na lei dos cossenos, tá? Não é uma demonstração tão elegante, pelo menos eu não acho, então eu vou até omitir ela aqui. Então, essa aqui é a forma, guarda ela no seu coração, escreve ela no post-it, printa essa tela, tá bom? Porque ela é muito, muito, muito importante. E, por fim, a gente tem também o teorema dos senos, que é quando a gente tem outros dois ângulos aqui, que eu vou chamar de beta e gama, tá bom? Que são letras gregas que vocês também vão usar bastante também em álgebra linear. Então, continuando aqui com a lei dos senos, a gente tem que, basicamente, não sei se vocês compreenderam isso aqui, mas no ciclo trigonométrico, tá? Vou desenhar ele aqui bem simples. Quanto mais o ângulo cresce, mais o seno cresce. Então, eles são diretamente proporcionais, quase. Então, é em cima disso que é feita essa lei dos senos, tá? Então, se eu pegar esse lado aqui, A, dividir pelo seno de gama, isso aqui é igual ao B dividido pelo seno de beta, isso aqui é igual ao C dividido pelo seno de alfa. Então, basicamente, o que ele está falando é que os lados são proporcionais aos ângulos. E tem até um negócio de geometria aqui interessante, que se você colocar um círculo, e aí é um círculo mesmo, não é essa elipse feia aqui, não. Então, se você colocar um círculo aqui em volta, eu encaixo um círculo aqui. Bom, tem uma propriedade geométrica que fala que em todo triângulo cabe um círculo. E em que todo círculo cabe um triângulo. Então, coube, tá? E eu pegar o centro desse círculo, ele tem um raio. E isso aqui é igual a 2 vezes o raio desse círculo, tá? Então, essa aqui é a lei dos senos. Ela não é tão relevante aqui para o nosso estudo do cálculo. Para o ensino médio, ela é até que legal de saber para algumas questões e tudo mais. Mas para o estudo do cálculo, ela não é tão relevante assim. Então, a gente estudou aqui brevemente a lei dos senos e do cossenos. Em cima disso, eu vou passar um exercício bem básico aqui, não básico, né, mas assim, simples no sentido de aplicação de fórmula, e aí gostaria que vocês fizessem e me passassem o gabarito, tá bom? Aqui vale 3, aqui vale 4, aqui vale π por 6, aqui vale x, e ele quer saber quanto vale x. Então, façam aí, já já dou as alternativas e vocês colocam. Vamos deixar mais fácil? Coloca aqui π por 3.
galera respondendo aí D. Então, aparentemente, acho que deu para entender. X ao quadrado é igual a ao quadrado, tá bom? Nesse caso, eu vou chamar esse lado aqui de A. Então, é 3 ao quadrado mais, vou chamar esse lado aqui de B. Alguém levantou a mão? Mais 4 ao quadrado, menos 2 vezes A, que é 3, vezes B, que é 4, vezes cosseno de π por 3, tá? Então, o x ao quadrado é igual, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, menos 2 vezes 3 vezes 4 é 12, vezes cosseno de π por 3 é meio, tá? Então, agora eu posso cortar esse 2 com esse meio. Se você preferir, pode fazer 24 dividido por 2, que dá 12 também. E aí, a gente tem que x ao quadrado é igual a 9 mais 16 menos 12 é 13. Portanto, x é igual a mais ou menos 13, tá bom? Como é que eu sei que não é menos 13? Porque isso aqui é geometria e não existe medida negativa. Então, x é igual a 13. Eu sei que não é a letra B, porque não vale 0. E se tivesse aqui uma letra F valendo 5, eu saberia também que não é o número 5, tá? Essa é até uma difícil de você anular com tanta precisão, assim, rapidez. Quem está sabendo aí dos triângulos retângulos, basicamente existe o triângulo famoso, que é o 3, 4, 5, tá bom? E o 3, 4, 5, ele só existe quando esse ângulo aqui não vale π por 3, né? Ele vale, a título de curiosidade, se não me engano, são 37 graus, então eu sei que não é 5 também, tá bom? Então eu vi que vocês conseguiram aplicar, não vou fazer nenhuma questão aqui de lei dos senos, porque ela é simples, e acredito que vocês pegaram o jeito e tudo mais, e é isso. O terceiro tópico, então, que a gente vai começar a abordar agora, que é essa parte mais puxada, quase, que é essa parte na álgebra da trigonometria. Vou pular esse aqui, qualquer coisa a gente volta ali no final, tá bom? Então, o que rola com a álgebra na trigonometria? Ela é uma coisa interessante que a gente usa bastante. Existem muitos exercícios que vocês vão precisar manipular a trigonometria, tá bom? Então, eu vou falar daquele tópico sim, na verdade. Existem algumas coisas que é bacana de vocês saberem. Então, não existe, quer dizer, até existe, mas a fórmula é inútil, vocês não vão usar para nada, tá? É uma fórmula desnecessariamente grande. Seno de x mais seno de y, tá? Se eu somar senos ou cossenos, né, de valores com ângulos diferentes, isso aqui não existe uma expansão muito simples. Então, a gente costuma deixar assim mesmo, muitas vezes, tá? Às vezes existe aquela manipulação, pode ser feita, é próstata Félix, mas é desnecessária. Se eu for somar 2 senos de x, então, se for a mesma função trigonométrica e o mesmo ângulo que eu estou somando, aí vocês podem somar tranquilo. É como se isso aqui fosse uma banana mais uma banana igual a 2 bananas, uma laranja mais uma laranja igual a 2 bananas, 2 laranjas, um seno de x mais outro seno de x é igual a 2 senos de x. Um seno de x mais um seno de y, não existem grandes expansões, tá bom? Então, basicamente, eu acredito que esse é um tópico importante de ser abordado quando a gente vai fazer aquelas manipulações, tá? E esse aqui, vocês não podem jamais esquecer que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual sempre, sempre, sempre a 1. Então, tem um exercício aqui bem difícil, tá? Que eu gostaria de fazer com vocês. De vestibular mesmo. Então, é da FAMEMA, do ano de 2022, para quem quiser dar uma olhada lá depois. Tá bom? Então, ele fala que x é um número real. Basicamente, ele está falando que pode ser positivo ou negativo. E ele fala que o seno de x, olha como ele usa o seno, sine, tá? Então, essa coisa mais em inglês aí que vocês vão ver bastante. Seno de x mais cosseno de x é igual a 0,8. O que ele quer saber é quanto é o seno ao cubo de x mais o cosseno ao cubo de x, tá bom? Então, esse é um exercício bem comum. Vocês provavelmente vão se deparar, pelo menos, com um exercício similar ao quadrado e tudo mais. E eu gostaria de realizar ele aqui com vocês. Eu nem coloquei alternativa justamente para que vocês entendam aqui a gente fazendo juntos, tá bom? Então, existem algumas propriedades legais da gente tratar aqui na trigonometria. Eu não sei se vocês conhecem esse modelo de exercício, ele é um modelo famoso até que em vestibular. Basicamente, o que você faz é fazer seno de x mais cosseno de x
Isso aqui é igual a 0,8, né? Então, eu elevo os dois lados ao quadrado e vou conseguindo tirar propriedades. E em cima delas, eu vou descobrindo os valores. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é seno de x mais cosseno de x ao cubo é igual a 0,8 ao cubo, tá? E aí, eu resolvendo essas duas questões, eu descubro quanto é o seno ao cubo mais o cosseno ao cubo. Se não souber disso, não tem problema. Eu vou resolver aqui com vocês. Ele é um exercício padrão, como eu falei, de vestibular. Então, eu queria mais mostrar a título desse exercício aqui é justamente para vocês captarem um pouco da álgebra dentro da trigonometria, tá? Então, expandindo aqui, esse é um produto notável, acredito que vocês já tenham visto, não tenho certeza, mas quando eu tenho a mais b ao quadrado, isso aqui não é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, tá? Isso aqui é uma expansão de um produto notável, é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, trinômio do quadrado perfeito, tá? Expandindo, então, a gente tem o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Isso aqui é igual a 0,64, que é 0,8 vezes 0,8, tá? Aqui a gente tem seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Relação fundamental do trigonometria, reforcei isso bastante para vocês, justamente para que vocês lembrem bastante disso, que é bem importante. A gente tem que a soma dos quadrados aqui dá 1, tá? Então, 1 mais 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x é igual a 0,64. Lembrando que não existe seno de x vezes cosseno de x, tá? Mais para frente a gente vai ver que isso aqui é seno de 2x, mas não precisa se preocupar quanto a isso agora, porque a resolução do exercício não pede. Se vocês viram produtos notáveis, talvez vocês tenham visto a expansão ao cubo, né? Que é a ao cubo mais 3 ao quadrado b, mais 3ab ao quadrado, mais b ao cubo. Não sei se vocês viram, fica aí a curiosidade, tá bom? Isso aqui é a mais b ao cubo. E isso aqui é seno ao cubo de x mais 3 seno ao quadrado de x cosseno de x mais 3 seno de x cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao cubo de x. Olha como apareceu exatamente o que a gente queria. Cosseno ao cubo, seno ao cubo. Isso aqui é igual, aí fica a dica da continha, né? Isso aqui é 8 vezes 10 a menos 1 ao cubo. A gente pode distribuir esse aqui. Fica 2 a nona, né? Porque é 8 ao cubo e 8 é 2 ao cubo, então fica 2 a nona vezes 10 a menos 3. Isso aqui é igual a 0,512, tá? Dá um número meio feio mesmo, mas é mais a título de entendimento. Esse seno de x, esse seno ao cubo de x mais cosseno ao cubo de x, eu vou escrever ele como um k, para não ter que ficar mostrando tanto, tá? Explicando tanto o que eu estou fazendo, mas basicamente eu troquei esses dois por esse, tá? Agora a gente consegue colocar em evidência esse 3 seno x cosseno x, então fica 3 seno x cosseno x, e se eu dividir esse por esse, vai dar seno de x mais cosseno de x. Se eu estiver indo muito rápido, por favor, me avisem. Vamos continuar. Então, eu quero saber quanto vale o k. K mais 3 vezes. Quanto é seno de x vezes cosseno de x? Não tenho certeza. Vamos ver? 2 seno x cosseno x. Então, agora a gente volta lá naquela última expansão que a gente fez, né? Isso aqui dá menos 0,32. E seno x cosseno x, se eu passar para lá dividindo, isso aqui vale menos 0,16. Então, isso aqui vale menos 0,16. E quanto que vale seno de x mais cosseno de x? Esse ponto do exercício já até esqueceu, né? Mas, vale 0,8, né? É o que ele dá lá no começo do exercício. 0,8 é igual a 0,512. Errei alguma coisa? 0,36. Obrigado, Bruno. 0,36. Aqui é 0,18. Isso, perfeito. Obrigado. Desculpa pela confusão aí. Agora tá certo? Acho que sim.
Bom, beleza? Basicamente, você precisa fazer agora é passar esse número aqui para cá e descobrir quanto vale o K, né? Ele vale 0,512, mais agora, né, que aqui estava menos, 0,24 vezes 0,18, que eu não sei quanto vale. Vamos ver. 0,042 mais 0,512, acredito eu que o K seja igual a 0,552. 5552, me corrija se eu estiver errado, posso estar errado aqui de novo. Conta não é o meu forte, mas é basicamente o que eu queria mostrar para vocês. É justamente que quando a gente vai manipular na trigonometria, existem muito esses conceitos aqui de aparecer o seno ao quadrado, o cosseno ao quadrado, tá? Essa parte aqui também, por exemplo, de eu colocar em evidência e substituir as partes que eu já encontrei. Então, assim, essa é uma álgebra que acontece bastante ali no meio dos exercícios de cálculo. Eu queria compartilhar que isso aqui é bem relevante, tá bom? Então, fazendo um recap aqui da aula que a gente fez até agora, introduzir aqui o conceito de novas funções trigonométricas, então a secante, que parece com seno, mas é o inverso do cosseno, a cossecante, o inverso do seno, a cotangente, o inverso da tangente. Aí a gente falou dos pontos mínimos e máximos do seno e do cosseno, falamos do triângulo auxiliar, tá? Então, quando eu te dou uma função trigonométrica, eu não te dei uma, eu te dei todas. E por fim, eu mostrei aqui agora como que funciona um pouco da álgebra na trigonometria propriamente dita, tá bom? Então a gente tratou dessa parte aqui, e essa parte aqui é uma parte que a gente vai usar bastante também, já mostro para vocês. Então, vou dar um minutinho aí para descansar, para refletir um pouco sobre as questões, ver se tem alguma dúvida. Boa. A última coisa que eu queria tratar nessa aula aqui é uma parte chamada soma de arcos, tá bom? Essa parte aqui ela é muito legal, eu gosto muito. Tem uma musiquinha legal, tem umas coisas bacanas que a gente aprende, né? Basicamente, o que eu queria mostrar aqui é que a gente aprendeu quanto que é o seno de π por... Ah, vou escrever em graus aqui, que é mais legal, né? O seno de 60, o seno de 30 graus, o seno de 90, né? E a pergunta é, existe mais algum que a gente precisa decorar? E a verdade é que não, né? A gente tem que decorar o seno de 120, 150, que são os outros quadrantes que a gente viu na última aula. Quem quiser tirar um print, é até bacana que tá aqui. Cadê? Aqui, ó. Quem quiser tirar uma foto é bem legal, que mostra um pouco dos ângulos notáveis. Tem até uma musiquinha que eu não cantei, né? Dos escravos de Jó. Depois posso falar para quem não conhece. É interessante. Ou pode pesquisar aí também, música Escravos de Jó, Artes Notáveis, ela é famosa. E aí, a pergunta é, existe mais algum que deve ser decorado, né? E a verdade é que não, mas a gente consegue descobrir quanto que vale o seno de 75 graus, tá bom? Porque caiu em alguns vestibulares uma vez e é por isso que tem esse conceito aí de soma de arcos, né? Então, se eu sei quanto que vale o seno de A e eu sei quanto vale o seno de B, eu consigo descobrir quanto vale o seno de A mais B. A primeira coisa é que é muito importante a gente destacar que isso aqui é diferente, ou seja, não é igual ao seno de A mais o seno de B, tá? Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não é verdade, isso aqui não existe, tá bom? Se existir é uma exceção, seno de 0 mais 0 é seno de 0 mais 0, mas não, tá bom? Então, dito isso, a gente pode prosseguir. A formulinha que eu vou passar para vocês é uma que vocês têm que guardar no coração também, principalmente a do seno, depois principalmente a do cosseno e por fim a da tangente, que não é tão obrigatória assim, tá bom? O seno de A mais B é igual ao seno de A vezes o cosseno de B mais o seno de B vezes o cosseno de A. E é daí que vem aquela musiquinha
Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O sinal que vem aqui é o mesmo que vem de lá, tá? Então, o seno de A menos B é a mesma coisa, só que com sinal invertido, porque o sinal que vem aqui é o mesmo que vem de lá. Guarda essa formulinha nos corações de vocês, porque ela é muito, muito, muito importante. Por que que ela é importante? Para provar a derivada do seno, tá bom? A gente usa ela, é interessante tratar disso. Mas não só isso, ela serve para outras coisas também. Cosseno de A mais B. Cossa A, cossa B, troca o sinal, sen, sa, B, tá? Então, fica aí a outra fórmula também, a do cosseno de A mais B, cossa A, cossa B, troca o sinal, sem sa, B. Beleza? Tangente de A mais B. Tangente no A, tangente no B. Tangente no A, tangente no B, trocando de roupa, tá? Então, imagina que você está muito apertado para ir no banheiro, tem gente no A, tem gente no B. E aí, a hora que você pensa e fala, fica mal, sabe? Tem gente no A e tem gente do B, trocando de roupa. Então, essa frasezinha aí para lembrar dessas três fórmulas, elas são bem importantes, tá? Elas também provam com geometria, ali criando alguns triângulos. Então, basicamente, o que eu queria mostrar aqui para vocês é alguns conceitos extras da trigonometria. O nosso tempo é curto, né? A gente tem 3 horas para mostrar o que alguns aprendem em um ano ali de trigonometria, mas vocês passando no vestibular, né, já tem muita da base, então acredito que a gente possa até passar mais rapidinho toda essa parte aqui. Quanto a isso, ficou alguma dúvida? Deu para entender bem a fórmula? Acredito que vai decorar, eu vou mandar esse PDF aqui também depois para a aula, então tá tudo certo? Legal, então. Então, só recapitulando o que a gente estudou hoje na aula, a gente viu as 3 funções trigonométricas. Então, a secante, que é o inverso do cosseno, e a cossecante, que parece com o seno. É a secante, que parece com o seno, mas é o inverso do cosseno, e a cossecante, que é o inverso do seno. A cotangente é o inverso da tangente. Se eu te dei uma função trigonométrica, eu não te dei uma, eu te dei todas. E se eu fosse elencar qual é a parte mais importante da aula de hoje, eu diria que é essa parte aqui. Os pontos máximos e os pontos mínimos das funções trigonométricas, tá bom? Então, eu quero que vocês entendam que o seno não pode passar de 1, não pode ser menor que menos 1, ele varia entre menos 1 e 1. O cosseno é a mesma coisa, varia de menos 1 até 1, e a tangente não tem valor limite, mas a gente sabe que a tangente de 90, a tangente de π por 2, ela não existe porque ela tende ao infinito, porque forma uma linha paralela ali com a linha tangente mesmo do eixo trigonométrico, tá? Tô pensando se tem mais algum fato relevante para falar. Façam a lista de exercícios que o CAEP passou, ele é bem legal. Ele vai tratar bastante dessa parte geométrica, então para vocês captarem esse conceito. E na próxima aula, quem quiser adiantar, a gente vai estudar principalmente a trigonometria como uma função, tá? Então, só vou dar um panorama aqui da próxima aula. Eu vi que vocês já tiveram função no cronograma, né? Então, o que que acontece? Vocês provavelmente viram que quando eu tenho uma f de x que é igual a x mais b, ela tende a ser uma reta no plano cartesiano. O que a gente vai falar na próxima aula é, se eu tiver uma f de x que ela é igual a seno de x, né? Como que isso se comporta em um gráfico, tá bom? Porque, querendo ou não, o cálculo, ele é geometria analítica, tá? Então, basicamente, é você pegar um gráfico, pegar uma função e destrinchar tudo que tem para destrinchar. Pontos mínimos e máximos, pontos de tangência, pontos de curvatura, pontos de inversão, a área propriamente dita do gráfico, e a gente vai ver que a função seno, ela é mais ou menos assim. É muito legal para compor notas musicais, tá? Existem, como é que fala? Compositores clássicos que usavam funções trigonométricas justamente porque elas têm essa periodicidade que a gente viu lá no ciclo trigonométrico e basicamente, falei muito basicamente essa aula.
Mas é isso, galera. Acredito que é isso. Então, na próxima aula que a gente ter amanhã, chame seus amigos às 7 horas. 7 horas, eu acho mesmo. Vai ser trigonometria como função. E no mais é isso. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se alguém tiver alguma dúvida sobre essa aula ou sobre qualquer tópico de matemática mesmo, pode me chamar lá no Instagram, @m.ramiro, tá bom? Adoro responder dúvidas. Muito obrigado a todo mundo. Uma ótima noite aí, galera. Valeu. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.